Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar de uma história muito procurada, aliás, sugerida por um dos nossos inscritos no canal. Nessa história nós vamos falar de por que Deus não matou Satanás. A verdade que a Bíblia revela. Inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, dá o seu like e, claro, clica no sininho lá. Começando para vocês então. A questão de por que Deus, sendo todo-poderoso, não eliminou Satanás de uma vez por todas é uma das mais intrigantes da teologia cristã. Satanás, descrito nas Escrituras como o oponente de Deus e da humanidade, é uma figura central no drama cósmico que abrange a criação, a queda e a redenção. Para responder a essa pergunta de maneira abrangente e fundamentada, é necessário explorar a natureza espiritual de Satanás, sua queda, o propósito divino ao permitir sua existência e a promessa da vitória final de Deus. Agora, vamos mergulhar nas Escrituras utilizando as referências específicas como Isaías, Ezequiel e também o Apocalipse para iluminar esse mistério. A natureza espiritual de Satanás. Antes de tudo, é essencial a gente compreender quem é Satanás segundo a Bíblia. Ele não é um ser humano mortal, mas um espírito criado por Deus. Em João 4:24, lemos: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Satanás, como anjo caído, compartilha dessa natureza espiritual. Isso é reforçado em Efésios 6:12, que diz: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem, ela destaca que a batalha contra Satanás ocorre em uma dimensão espiritual e não na física. Seres espirituais não morrem como os seres humanos. Sua existência, ela transcende a mortalidade corporal. Assim, a ideia de Deus matar Satanás, no sentido literal, não se aplica diretamente, pois ele não possui um corpo físico que possa ser destruído. Além disso, Satanás é identificado como um anjo que se rebelou contra Deus. Em Apocalipse 12:7-9, encontramos um relato vivido dessa rebelião. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vemos que Satanás foi expulso do céu, mas não aniquilado. Sua natureza espiritual e seu estado de caído sugerem uma condição de interrupção contínua, mas não uma destruição imediata. A queda de Satanás, o orgulho e rebelião. A Bíblia, ela oferece detalhes fascinantes sobre a origem e a queda de Satanás em dois textos poéticos: Isaías 14:12-15 e Ezequiel 28:12-17. Em Isaías, ele é descrito como estrela da manhã. Em algumas traduções, Lúcifer, um ser de grande esplendor que caiu por causa do seu orgulho. Como caístes dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizes no teu coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levados serão ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse texto, ele revela que o pecado de Satanás foi uma ambição de usurpar a posição de Deus, uma frente direta à soberania divina.
Já em Ezequiel 28, 12, 17, originalmente dirigido ao rei de Tiro, mas amplamente interpretado com uma referência a Satanás. Lemos sobre sua beleza original e sua corrupção. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Eras querubim ungido que protege e te estabeleci. Aqui vemos que Satanás, como um querubim magnífico, que se tornou arrogante devido à sua beleza e sabedoria, levando assim à sua expulsão. Esses textos, eles mostram que o orgulho foi o esperado da queda de Satanás. Um tema ecoado em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Sua rebelião não foi apenas um ato isolado, mas o início de uma trajetória descendente que culminará em sua derrota final. O propósito de Deus ao permitir a existência de Satanás. Se Deus é todo-poderoso, por que não eliminou Satanás logo na sua rebelião? A resposta é no plano soberano de Deus, que usa até o mal para cumprir os seus propósitos. Em Romanos 8, 28, lemos: e sabemos que todas as coisas consideradas adicionalmente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Isso inclui as ações de Satanás. Um exemplo claro está em Jó 1, 12 e Jó 2, 6, onde Deus permite que Satanás teste Jó, mas com limites. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Esses versículos, eles mostram que Satanás opera sobre a permissão divina, nunca além dela. E além disso, a presença de Satanás serve para refinar a fé dos crentes. Em 1 Pedro 5, 8, 9, somos alertados: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé. Aqui, Satanás é um agente que testa a resiliência espiritual, permitindo que os cristãos cresçam na confiança e na dependência de Deus. Outro aspecto fundamental é o livre-arbítrio. Deus criou anjos e humanos com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Em Deuteronômio 30, 19, ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a vitória e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente. Satanás decidiu a rebelião e Deus, em sua justiça, permite que essa escolha se desenrole para revelar as consequências do pecado. Em 2 Pedro 3, 9, vemos sua paciência. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por ultimamente, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham e se arrependam. Destruir Satanás imediatamente poderia questionar a justiça de Deus. Ao deixá-lo agir, ele demonstra sua misericórdia e dá tempo para que a humanidade escolha a redenção. A vitória final de Deus. A Bíblia deixa claro que Satanás não terá a última palavra. Em Apocalipse 21, 3, lemos: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou. Mais adiante, em Apocalipse 20, 10, seu destino final é selado, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esses versículos garantem que Satanás será julgado e punido eternamente. Além disso,
1 Coríntios 15, 24, 25 afirma a supremacia de Cristo. Depois virá o fim, quando houver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e todo o poder e força. Aqui vemos que Deus tem um cronograma para a derrota final de Satanás, alinhado com o cumprimento total de seu plano de redenção. A conclusão final de tudo isso é: por que Deus não matou Satanás? Primeiro, Satanás é um ser espiritual, não sujeito à morte física, como visto em João 4:24 e Efésios 6:12. Segundo, sua existência serve ao propósito divino, testando a fé, 1 Pedro 5:8-9, e revelando a justiça e a paciência de Deus, Deuteronômio 30:19, 2 Pedro 3:9. Sua queda descrita em Isaías 14:12-15 e Ezequiel 28:12-17 é um alerta contra o orgulho, enquanto sua derrota prometida em Apocalipse 20:10 assegura a vitória de Deus. Assim, mesmo em meio à luta espiritual, podemos confiar que Deus está no controle, usando até o mal para manifestar sua glória e amor eterno. Assim, foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, claro, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, deixe um comentário falando sobre essa conclusão, o que você acha, porque Deus não matou Satanás. O seu comentário é muito importante pra gente. Eu quero que vocês fiquem todos com Deus e me aguardem até o próximo vídeo. Gratidão.